Entre os 12 escolhidos por Jesus, há um homem cuja história começa diante de uma mesa de impostos. Seu nome aparece nos evangelhos como Mateus. Em Marcos e Lucas, no momento do chamado, ele também é chamado Levi. Ali, sentado na coletoria, estava alguém marcado pela suspeita, pelo dinheiro e pela rejeição. Mas uma única palavra de Cristo abriu uma nova existência: segue-me. Mas o que sabemos de fato sobre esse apóstolo? Onde termina a informação bíblica e onde começa a tradição? A vida de Mateus atravessa 3 campos: o testemunho dos evangelhos, a memória da igreja antiga e as lendas que cresceram ao longo dos séculos. Nesta viagem, seguiremos com reverência, mas também com cautela. Para seguir a vida de Mateus com honestidade, é preciso caminhar por níveis diferentes de memória. Primeiro, aquilo que os evangelhos dizem. Depois, aquilo que a igreja antiga conservou. Em seguida, as hipóteses históricas possíveis. E, por fim, as tradições tardias que devem ser acolhidas com respeito, mas examinadas com cautela. A tradição preserva diferentes lembranças sobre a origem de Mateus. Algumas vozes antigas sugerem uma ligação síria, mas a narrativa bíblica e o ambiente de sua profissão conduzem o olhar para Cafarnaum. Às margens do Mar da Galileia, essa cidade se tornou um lugar decisivo. Ali Jesus ensinou, curou e chamou discípulos. E ali também estava a coletoria de Mateus. Cafarnaum ficava em posição estratégica. Por ali passavam pescadores, comerciantes e viajantes. A região tocava rotas de circulação, áreas de fronteira administrativa e caminhos de cobrança. Para um coletor de impostos, esse lugar significava movimento constante. Para Jesus, porém, aquele mesmo lugar se tornaria palco de misericórdia. Mateus era publicano, no sentido comum usado nos evangelhos. Um coletor ligado às cobranças de trânsito, fronteira e mercadorias. Em Cafarnaum, isso podia envolver barcos, cargas, animais, produtos do comércio e passagem de viajantes. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de um sistema visto por muitos judeus como sinal concreto de submissão política e humilhação nacional. A cobrança de impostos podia ser meticulosa, invasiva e amarga. O coletor examinava bens, registrava valores e exigia pagamentos que, muitas vezes, pareciam abusivos. Por isso, homens como Mateus eram vistos como colaboradores de poderes estrangeiros. Aos olhos de seus compatriotas, sua mesa não era apenas uma repartição, era um sinal de ruptura com o próprio povo. A riqueza de Mateus podia ser real. Seu isolamento também. A profissão lhe dava acesso a contas, registros e moedas, mas lhe custava respeito, comunhão e confiança. A tradição e a leitura histórica de seu contexto ajudam a perceber o drama espiritual que antecede o chamado. Um homem cercado de recursos, mas profundamente separado dos seus. No episódio do chamado, Marcos e Lucas o chamam Levi. Na lista dos 12, porém, ele aparece como Mateus. O próprio Evangelho de Mateus não esconde a antiga profissão. Apresenta-o como Mateus, o publicano. A diferença de nomes abriu várias hipóteses. Talvez Levi fosse seu nome anterior. Talvez Mateus tenha sido um nome apostólico. O certo é que a tradição cristã guardou os dois. Marcos também o chama de filho de Alfeu. Esse detalhe fez alguns perguntarem se Mateus teria alguma relação familiar com Tiago, filho de Alfeu. Mas os evangelhos não confirmam essa ligação. A prudência histórica impede transformar uma possibilidade em certeza. Em Mateus, o essencial não é reconstruir toda a genealogia, mas perceber como Cristo chamou alguém que muitos já haviam excluído. Antes de ouvir o chamado, Mateus não vivia em um vazio espiritual. Cafarnaum havia presenciado sinais marcantes de Jesus: curas, libertações, ensino com autoridade e uma multidão que se movia em torno dele. Não é necessário imaginar diálogos que a Bíblia não registra. Basta reconhecer que Mateus estava num ambiente onde a presença de Jesus já provocava espanto e decisão. Talvez Mateus já tivesse ouvido histórias sobre o paralítico perdoado, sobre enfermos curados e sobre a compaixão de Jesus pelos pequenos.
Essas lembranças não precisam ser transformadas em certeza absoluta, mas tornam compreensível a prontidão do gesto que viria a seguir. Quando Cristo passa diante da coletoria, o chamado encontra um homem que talvez já carregasse em silêncio uma ferida aberta. Então vem a cena breve, quase silenciosa, que mudou tudo. Jesus passa, vê Mateus sentado na coletoria. Ele dirige uma ordem simples, sem explicações longas, sem negociação, sem desprezo. Segue-me. O Evangelho não prolonga o momento. A força está justamente na simplicidade. Cristo vê aquele que todos preferiam evitar. Mateus se levanta. Lucas acrescenta uma expressão decisiva, deixando tudo. Para um pescador, abandonar redes já era muito. Para Mateus, abandonar a coletoria significava deixar uma fonte rara de lucro, segurança e influência. Não foi apenas mudança de ocupação, foi ruptura com um modo inteiro de existir. A partir daquele instante, Mateus deixa de ser apenas o homem da contabilidade. Seus passos passam a acompanhar os passos de Jesus. A antiga mesa permanece para trás, como sinal de uma vida encerrada. O discípulo que conhecia pesos, moedas e registros começaria a aprender outro valor: o reino que não se compra e a misericórdia que não se mede. Depois do chamado, a história não vai para um templo, mas para uma casa. Mateus oferece um grande banquete. Publicanos e pecadores se sentam à mesa com Jesus e seus discípulos. Aquele que vivia separado agora abre a própria casa. Sua primeira resposta ao chamado parece ter sido transformar a mesa da antiga exclusão em lugar de encontro. Para os fariseus e escribas, aquela refeição era escandalosa. Como um mestre podia sentar-se com pessoas tão mal vistas? A pergunta revela a distância entre a lógica da separação e a lógica da misericórdia. Jesus não nega a enfermidade moral dos pecadores, mas revela que o médico se aproxima exatamente dos feridos. A resposta de Jesus resume a cena. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele não veio chamar justos satisfeitos de si mesmos, mas pecadores abertos ao arrependimento. Em Mateus, essa palavra ganha corpo. O antigo cobrador não é apenas perdoado, é chamado para participar da missão daquele que o encontrou. Em Mateus, a misericórdia não é uma ideia abstrata. Ela entra na casa, senta-se à mesa e olha nos olhos de quem havia sido reduzido ao próprio pecado. Por isso, o banquete não é apenas uma refeição. É o primeiro sinal visível de que a graça começa a reorganizar a vida de Mateus. Antes de prosseguirmos nessa viagem pela vida de Mateus, vale fazer uma pausa. Se este conteúdo ajuda você a conhecer melhor a Bíblia, a história da igreja e a missão dos primeiros discípulos, deixe seu like, escreva um comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também busca crescer na fé. Esse gesto simples ajuda o canal a alcançar mais pessoas por meio da beleza da história cristã. As listas apostólicas registram Mateus entre os 12. Ele passa a caminhar com pescadores, zelotes, homens simples, personalidades diferentes e histórias igualmente marcadas pelo chamado de Cristo. O antigo colaborador de um sistema odiado agora divide o caminho com Simão, chamado Zelote, símbolo de fervor nacionalista. A comunidade de Jesus reúne homens que fora dele talvez permanecessem inimigos. Essa convivência é um dos sinais mais discretos de sua transformação. Mateus não apenas abandonou uma profissão, ele aprendeu outra forma de pertencer. O Evangelho não o apresenta como protagonista de grandes discursos. Ainda assim, sua presença entre os 12 testemunha que Jesus não escolheu homens prontos, mas homens capazes de serem refeitos pela graça. Por causa de seu ofício, Mateus provavelmente possuía preparo em comum entre os discípulos. Um coletor precisava lidar com números, registros, contratos, línguas e circulação de mercadorias. Na Galileia dos gentios, o aramaico convivia com o grego, e o mundo romano deixava suas marcas. A tradição percebeu nesse apóstolo um homem capaz de registrar, organizar e transmitir.
O evangelho ligado ao nome de Mateus mostra atenção especial a números, quantias, dívidas, talentos, denários e tesouros. Não é preciso transformar isso em prova matemática de autoria, mas é legítimo perceber a harmonia entre o antigo mundo de Mateus e certas imagens que seu evangelho preservou. O homem que conhecia o peso das moedas aprendeu a falar do tesouro escondido. Há uma imagem profundamente adequada para Mateus, o escriba que se tornou discípulo do reino. Ele tira do tesouro coisas novas e velhas. A antiga habilidade de registrar não desaparece, é purificada e colocada a serviço de Cristo. Assim, o passado não é simplesmente apagado. Em Cristo, ele é convertido em instrumento de missão. Depois da cruz, Mateus não desaparece da fé dos discípulos. Ele pertence ao grupo que testemunha o ressuscitado e acompanha a comunidade nascente até os dias da ascensão. A última menção bíblica direta o situa entre os apóstolos reunidos em oração antes de Pentecostes. A partir daí, a Bíblia silencia sobre seus passos individuais. Esse silêncio não é vazio. É o ponto em que a investigação precisa mudar de terreno. Do Novo Testamento passamos à memória cristã antiga, aos testemunhos patrísticos e depois às tradições posteriores. Ali encontramos uma imagem recorrente. Antes de seguir para missões mais distantes, Mateus teria servido primeiro aos hebreus, aos seus próprios irmãos de origem. A partir desse ponto, a história deixa de avançar apenas pelo texto bíblico. O caminho passa pela memória da Igreja Antiga, pelos escritores cristãos dos primeiros séculos, pelas tradições missionárias e, mais tarde, pelas narrativas medievais. Por isso, cada etapa precisa ser lida no seu próprio tempo. A Igreja Antiga associou fortemente Mateus ao Evangelho que leva seu nome. Pápias preservou a lembrança de que Mateus teria reunido os oráculos do Senhor em língua hebraica ou semítica. Irineu, Orígenes, Eusébio e Jerônimo também mantiveram a memória de um escrito destinado aos judeus ou aos convertidos do judaísmo. Essa tradição é antiga e não deve ser tratada com desprezo. Ao mesmo tempo, a prudência é necessária. O Evangelho canônico de Mateus chegou à Igreja em grego, com características literárias próprias. Muitos estudiosos não o consideram simples tradução direta de um original aramaico. Por isso, uma possibilidade equilibrada é admitir uma história de composição complexa, memórias, tradições, ensinamentos de Jesus e trabalho editorial reunidos em uma forma final inspirada. Alguns estudiosos imaginam um ambiente como Antioquia para compreender essa composição. Ali havia uma comunidade judaico-cristã em contato intenso com o mundo gentil. Um evangelho como o de Mateus responderia bem a esse cenário, profundamente enraizado nas Escrituras de Israel, mas aberto ao anúncio de Cristo a todas as nações. O evangelho associado a Mateus respira o mundo das Escrituras de Israel. Ele recorre de modo intenso ao Antigo Testamento e apresenta Jesus como cumprimento das promessas feitas ao povo da aliança. Isso combina com a lembrança antiga de um ministério inicialmente voltado aos hebreus. O publicano chamado por Cristo torna-se, na memória da Igreja, testemunha de que o Messias veio cumprir a história de Israel. A tradição cristã conserva a lembrança de que Mateus teria pregado primeiro aos hebreus. Alguns relatos falam de uma permanência prolongada na Judéia antes de sua partida para outros povos. Não podemos medir cada detalhe com precisão. Ainda assim, a lógica é coerente. O apóstolo que escreveu para judeus cristãos teria servido, antes de tudo, aqueles que conheciam a lei, os profetas e a esperança messiânica. Depois, as tradições se multiplicam. Elas associam Mateus a regiões como Síria, Egito, Pérsia, Pártia, Macedônia e Etiópia. Mas esses relatos não são uniformes. Alguns podem conservar memória histórica, outros carregam camadas lendárias. O documentário precisa respeitar a tradição, sem transformar cada detalhe em fato comprovado. Um traço aparece com frequência nessas memórias.
Mateus dialogando com reis, príncipes, autoridades e pessoas de posição elevada. Talvez sua antiga experiência administrativa o tenha ajudado a entrar em ambientes de poder. É uma hipótese plausível, não uma certeza. Mas há beleza nessa possibilidade. Quem antes servia estruturas de dominação passa a anunciar Cristo justamente dentro de espaços de autoridade. A Etiópia aparece com força nas tradições sobre Mateus. Mas o nome nem sempre indicava com precisão o país africano conhecido hoje. Em textos antigos, podia apontar para regiões diferentes, inclusive áreas associadas ao Oriente e às rotas próximas ao Cáspio. Por isso, quando se fala da missão de Mateus na Etiópia, é preciso perguntar: qual Etiópia a tradição tinha em mente? Alguns textos apócrifos levaram essas tradições a cenas claramente fantásticas. Falam de povos canibais, prisões, milagres extraordinários, reis convertidos e combates espirituais descritos com forte imaginação medieval. Esses relatos não devem ser apresentados como história segura. Eles revelam antes como a memória popular desejou mostrar a vitória do Evangelho sobre mundos considerados hostis e distantes. Há ainda outro cuidado. Alguns estudiosos observam que tradições sobre Mateus podem ter se misturado com tradições sobre Matias, o apóstolo escolhido para ocupar o lugar de Judas. A semelhança dos nomes, transmitidos em várias línguas e contextos, pode ter confundido memórias missionárias. Essa possibilidade não destrói a tradição, mas convida a lê-la com inteligência e humildade. As tradições sobre a morte de Mateus não são uniformes. Herácleon, lembrado por Clemente de Alexandria, preserva a possibilidade de uma morte natural em idade avançada. Outras memórias, porém, falam de martírio por lança ou por espada em regiões como Etiópia ou Egito. O caminho prudente é apresentar essas versões sem dramatização e sem violência gráfica. A lenda dourada conservou uma narrativa marcada por conflito com um soberano chamado Hyrtacus e por uma jovem cristã chamada Efigênia. Nesse relato, Mateus defende a fidelidade da jovem a Cristo e acaba morto por ordem do rei. A cena pertence ao universo da tradição medieval. Pode ser evocada, mas sempre como memória tardia, não como certeza histórica. A memória material de Mateus também seguiu caminhos diferentes. A tradição católica romana associa suas relíquias à cidade de Salerno, na Itália. Em tempos recentes surgiram alegações de restos atribuídos ao apóstolo próximos ao lago Issyk-Kul, no Quirguistão, mas sem aceitação segura entre especialistas. As pedras, as tumbas e os relicários recordam uma coisa: a memória permaneceu viva. O evangelho associado ao nome de Mateus não termina fechado em Israel. Ele culmina em envio. O ressuscitado envia seus discípulos a todos os povos, para fazer discípulos, batizar e ensinar. Assim, a memória de Mateus une duas pontas da mesma história: o homem chamado de uma mesa de impostos e a igreja enviada até os confins da terra. Mateus permanece como uma das figuras mais fortes da transformação cristã. De um posto de cobrança em Cafarnaum, passou ao Círculo dos 12. Do livro caixa, passou ao anúncio do reino. Da mesa que separava, passou à mesa onde Jesus acolhia pecadores. Sua história mostra que o chamado de Cristo não apenas perdoa o passado, ele reorganiza toda a vida. A vida de Mateus não fala apenas do passado. Ela toca todo o coração que carrega uma história difícil, uma reputação ferida ou uma vida aparentemente presa ao que já foi. Cristo não chamou Mateus porque ele estava pronto. Chamou-o para refazê-lo pelo caminho. E aquilo que antes o separava dos outros tornou-se, pela graça, instrumento de comunhão e missão. Entre Bíblia, tradição e cautela histórica, uma verdade se impõe com clareza. Jesus viu Mateus. Viu o homem antes da reputação, viu a possibilidade antes do passado, viu o discípulo antes que todos enxergassem apenas o publicano. E Mateus se levantou. Por isso sua memória continua a falar,
Ninguém está tão preso à própria história que não possa ouvir, ainda hoje, a voz que diz: segue-me.